Eu nunca imaginei que a minha família fosse tão bem estruturada, edificada, solidamente edificada, sabe, com vínculos tão perfeitos, tão indestrutíveis como a minha família tem hoje. Meus filhos nesse tempo cresceram e Deus manifestou promessas quando eles ainda não existiam, quando eles foram depois gerados no meu ventre, tantas promessas, profecias, e essas profecias se cumprem na vida deles também. Eu queria que todo crente em Jesus, que todo cristão, que todo ser humano conhecesse a genuína graça de Deus, porque só esse conhecimento pode reescrever a história de uma vida, pode transformar uma existência. E essa é a minha proposta enquanto eu viver. Tudo que eu recebi, toda a revelação do novo pacto, eu vou falar enquanto eu existir, para que outras vidas sejam salvas por Jesus, mas que não sejam escravas do sistema enfermo legalista que vigora no nosso país. Que sejam livres e felizes e plenas e que reinem em vida, como é promessa do Senhor para os que são salvos, para os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Senhor, nós entendemos o que nós estamos fazendo aqui. Glórias a Deus por essa vida tão preciosa, por essa mulher tão incansável, por essa mulher que abriu mão da sua vida pessoal para estar aqui pregando, falando da tua verdade. Glórias a Deus, Senhor, porque hoje nós estamos aqui, Jesus, frutos de um legado tão lindo. Deus seja louvado pela vida da nossa abençoada Bispa Solange Brant. Deus seja louvado pela vida dela. Amém. Glórias a Deus. Pode se assentar. Amadas, esse vídeo não é para nos trazer tristeza, amém? Eu creio que você tem maturidade espiritual suficiente para entender de fato o que nós estamos fazendo aqui essa manhã. Eu tenho certeza que você tem maturidade suficiente para entender que a obra que começou, ela nunca vai parar. E aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E que a obra de Deus também, ela passa pela vida de pessoas, mas ela não depende somente de pessoas. O Senhor usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. E nós sabemos que algo grande o Senhor também tem para manifestar neste tempo, através das nossas vidas, através da minha vida e da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, amadas, quero começar essa primeira palestra com muita alegria, com muita honra. Eu vou falar sobre um tema que é algo que ferve no meu coração, é algo que eu tenho como missão também nessa terra, que é sobre a reconstrução familiar, é sobre a reconstrução das nossas famílias. Eu já testemunhei muitas vezes que eu sou fruto de uma família reconstruída. E eu creio que o mesmo Deus que fez na minha vida vai fazer também na sua vida. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor me capacite, Jesus. Que todo eu agora, Jesus, todo medo, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, caia por terra agora. Usa a minha vida. Eu me disponho aqui, Senhor, como a Tua serva, como um canal do Teu fluir, para que a Tua palavra, Jesus, alcance, para que a Sua palavra transforme, para que a Sua palavra corte, porque nós sabemos que a Tua palavra é espada, que ela separa. E nós cremos, Jesus, que grandes coisas o Senhor tem para fazer na vida das nossas famílias. Amém. Glórias a Deus. Amém. Aplauda, Senhor. Amém. Mulheres abençoadas, eu quero iniciar esse momento então perguntando para vocês o que é uma reconstrução. Eu sei que você já viu o título, nós lançamos o nosso título A Reconstrução já faz alguns dias, né, mais de um mês. E eu tenho certeza que você na sua casa, você se perguntou o que é uma reconstrução. Você já parou para pensar o que é uma reconstrução? Eu coloquei aqui que a etimologia da palavra vem de reconstruir mais ação. Então, nesse começo, já quero que você entenda que tudo que a gente vai aprender aqui hoje, nós vamos ter que ser práticas. Tudo que nós vamos aprender aqui hoje, nós vamos ter que partir para uma ação, para uma atitude. Tudo que nós vamos aprender e ouvir daqui não vai poder ficar só na teoria, amém? Porque uma reconstrução precisa construir, reconstruir mais uma ação. E eu quero usar uma analogia, né? Nós vamos usar durante todas essas palestras uma analogia
entre as nossas vidas como se fossem edifícios, né? Como se nós estivéssemos construindo um edifício. E para isso nós precisamos entender a diferença entre uma reforma, tá? Uma mudança ali de decoração, para uma reconstrução de fato. E nós precisamos entender que quando nós nos dispomos a reconstruir algo que foi destruído, que está em ruínas, não vai adiantar só a gente trocar um quadro de lugar. Vamos entender essa analogia. Quem aqui já passou por alguma reforma em casa, quem já mudou os móveis de lugar ali para ficar um lugar diferente, sabe que para a gente começar do zero, para a gente reconstruir, para a gente começar ali da base, uma reforma só não é suficiente, é necessário uma reconstrução. E o que é o início dessa reconstrução? É a gente pensar que a gente vai ter que demolir algumas coisas das nossas vidas. Então, muitas coisas que a gente tem trazido do passado, a gente vai ter que passar. Sabe aqueles carros de construção que realmente derrubam o prédio, derrubam a obra? Tem um caminhão que tem uma bola de concreto que ele bate, derruba, cai tudo aquilo. É isso que a gente tem que começar a pensar nesse início, porque até o final do dia é o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. E o que Deus está propondo para nós hoje, né, como eu disse, não é só uma reforminha, não é só uma melhoradinha no nosso edifício. É de fato, Deus quer de fato fazer uma grande obra em nós. Quem recebe aqui uma grande obra? Amém. Então, amadas, antes de tudo, nós precisamos nos perguntar, né, qual que é a nossa base, qual que é o nosso alicerce? Porque quando a gente parte de um princípio de uma construção, tem que ter algo embaixo, tem que ter um alicerce, tem que ter ali uma estrutura para poder suportar a construção do térreo, vamos dizer assim, da base para cima. E nós precisamos ter clareza qual que foi esse fundamento. Porque uma vez que eu entendo que Cristo me salvou, me regenerou, que eu vivo uma vida com Cristo, que eu sou salva, eu sou eleita, eu sou predestinada, eu tenho uma fundação, eu tenho uma base profunda em Jesus e eu não vou mexer nessa base. A gente consegue entender? Só que eu sei também que tem mulheres aqui que talvez ainda não tenham tido nenhum encontro com Cristo, que talvez tenham construído as suas famílias num fundamento frágil, num fundamento fraco. Então o Senhor também quer reconstruir para aquelas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor ou não tiveram a oportunidade de construir os seus edifícios, as suas vidas com o Senhor, de construir ali de baixo. Aí Ele vai mexer no fundamento. Mas se você já entendeu e sabe que o seu fundamento é Jesus, é sólido, já tem essa clareza, então pensa que nós vamos reconstruir ali da base para cima. E eu quero que você diga para quem está ao seu lado, Deus quer fazer, olha aí para a irmã que está do seu lado, Deus quer fazer uma grande obra em você. Olha só, então, mesmo que a gente vai entrar no tema aqui de família, eu quero que nesse começo você entenda que Deus quer fazer primeiro, antes de alcançar a sua família, uma grande obra em você. Então, como eu falei aqui no início, hoje nós temos mais de 350 mulheres aqui. E cada uma de nós temos uma história de vida muito diferente. Se cada uma de nós fôssemos contar aqui de onde nós viemos, o que o Senhor fez nas nossas vidas, como as nossas famílias foram construídas, a gente não ia ter tempo para conhecer tantas histórias. Mas eu acredito que a maioria daqui tem a sua base sólida e firme com Cristo. E eu quero começar, além do que está escrito em 1 Coríntios 3:11, que diz assim, olha lá. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a gente só vai conseguir caminhar durante todo esse dia para reconstruir, para identificar coisas que precisam ser reconstruídas, depois que a gente entender que nós não podemos usar e ter outro alicerce que não seja Jesus Cristo, porque Ele é a base das nossas vidas, amém? Estamos na mesma página até aqui? Amém, glória a Deus. E a primeira lição de hoje, né, que nós vamos aprender aqui muitas lições, é que tudo que nós vamos reconstruir, como eu já falei, vai ser da base para cima. Nós não vamos mexer na fundação, porque nós cremos que essa fundação é sólida. E quando Jesus fala de nós reconstruirmos algo, né, independentemente do que nós já tenhamos construído em nossas vidas até o dia de hoje, Deus nos dá hoje a oportunidade de começarmos do zero. Olha que lindo. O Senhor diz assim... tudo que você já construiu, tudo que você já passou, todos os traumas, todas as derrotas, todas as desavenças, tudo aquilo que você já construiu, hoje
nós vamos parar neste dia para começar do zero. Isso te dá paz? Isso traz esperança ao seu coração? Amém. E a verdade, amadas, é que independentemente se você fez certo, ou se você fez errado, ou se você fez sem conhecimento, esse dia que o Senhor preparou, esta tarde, esse encontro, o Senhor preparou para que, de fato, nós pudéssemos recalcular algumas rotas. Porque Ele vai dar hoje muitas direções. Porque eu converso com muitas mulheres, né? Nós, pastoras, nós que somos líderes do ministério, nós atendemos muitas pessoas. E eu sei que tem muitas mulheres aqui que não sabem nem por onde começar. Você já ouviu alguém falar isso para você? Eu não sei nem por onde começar. Eu cheguei num ponto que eu vivo em ruínas, a minha família está em ruína, as minhas emoções, a minha saúde, a minha vida espiritual ali está balançada. Eu não sei nem por onde começar. E eu quero colocar no telão, quero pedir para eles colocarem no telão, sinônimos da palavra reconstruir, para você já começar a refletir sobre tudo que nós vamos falar hoje. Encaixe alguma dessas palavras em alguma situação da sua vida. Porque reconstruir, amadas, como eu já disse, significa construir de novo. E quando nós vamos construir algo de novo, vai dar muito trabalho. Eu preciso já te avisar, para você não achar que vai ser fácil, que vai ser de um dia para o outro. Vai dar muito trabalho essa reconstrução. Mas, em Deus tudo nós podemos. Mas com o Senhor, Ele nos faz mais do que vencedoras. E eu vou ler rapidinho o que está escrito então. O sinônimo de reconstruir é restaurar, reedificar, reconstruir, corrigir, melhorar, modificar, refazer, refundir, remodelar, remontar, renovar, reorganizar, reparar, restabelecer, recompor. O Senhor quer recompor as nossas vidas hoje. Restaurar e reerguer. Esse processo de reconstrução, minhas amadas, nós já lemos aí os sinônimos. O Senhor falou muito ao meu coração, né? Tudo bem, vocês vão passar por diversas áreas, eu vou trazer aqui algo para as nossas famílias, mas o Senhor falou muito forte ao meu coração que nós vamos precisar reconstruir primeiro a nós mesmas. Amém? As amadas entendem? Deus quer começar um processo primeiro em nós e depois através de nós. Mateus 7, do 24 ao 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. O 27 diz assim: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui nós entendemos, lendo agora com mais entendimento e intencionalmente esse versículo, nós entendemos que famílias que estão em ruínas, tudo isso aconteceu, elas estão em ruínas hoje porque foram construídas sobre alicerces errados, sobre fundações erradas, porque está escrito aqui: quem edifica a sua casa sobre a rocha, os rios transbordam, os ventos sopram, mas a casa não cai, a casa fica firme. Então nós podemos entender já logo nesse início que toda a reconstrução que nós formos fazer a partir de hoje, Deus tem que estar em primeiro lugar. O Senhor tem que estar em primeiro lugar. Senão nós vamos trabalhar, nós vamos agir, nós vamos fazer planos, mas o que vai acontecer? A casa vai cair. E seguindo aqui o que está escrito em Salmo 127, 1, entrando bem agora no assunto das nossas famílias, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quando eu li esse versículo pela primeira vez, não fazia sentido naquela época para mim. Eu entendia, eu falei amém, glórias a Deus. Eu era muito jovem quando eu ouvi esse versículo pela primeira vez. E eu quero compartilhar um fato que aconteceu na minha vida quando esse versículo passou a ter muito sentido. Foi quando eu me tornei mãe. Temos mães aqui? Amém. Muitas mães, amém. Quando eu me tornei mãe, o meu filho Lorenzo tinha uns 2 anos, mãe de primeira viagem, inexperiente. Eu estava ali preocupada com muitas coisas. Eu estava ali querendo cuidar de muitas coisas com ele,
não queria deixar ele fazer nada, não queria deixar ir, não queria voltar, ia para a escola. Sabe aquela preocupação de mãe? Você que é mãe vai saber qual que é. E teve um dia que eu estava realmente muito preocupada, ansiosa com uma situação que ele tinha se machucado ali, que eu estava me sentindo talvez um pouco... Não estava sendo aquela mãe que eu desejava. Ele se machucou, eu mandei ele para aquele lugar e ele se machucou lá, não foi legal. E aí o Senhor colocou esse versículo muito forte no meu coração e para mim ali caiu como uma luva, porque fez todo sentido. Nada daquilo que eu podia fazer pelo meu filho, nada daquilo que eu podia me desdobrar para acontecer, para fazer, para levar, nada daquilo adiantaria se o Senhor não guardasse a vida dele. Então isso trouxe paz ao meu coração e eu queria compartilhar com você hoje, porque como nós estamos nesse tema sobre reconstrução, eu queria muito que você, mulher, também entendesse que nada do que você fizer vai adiantar todo o trabalho. Sabe nós mulheres, nós damos conta de muita coisa, né? Nós fazemos muita coisa. E às vezes essas coisas não funcionam, não são eficientes, elas acabam não resolvendo aquilo que a gente queria resolver. Por quê? Porque se eu não colocar o Senhor em primeiro lugar, se o Senhor não guardar a cidade, nada do que eu fizer, nada do que eu posso gastar, posso fazer, posso pedir para alguém resolver, nada do que eu fizer vai adiantar, amém? As irmãs entendem? Amém. E vamos lá, quando nós estamos falando aqui sobre família, nós vamos entrar também em casamentos, eu queria que as irmãs refletissem, né? Por que 1 em cada 3 casamentos acaba em divórcio no nosso país? Já pararam para pensar? Por que as famílias cristãs estão se desmoronando? Eu fiquei fazendo essa reflexão, porque eu falei, Senhor, eu quero trazer uma palavra que faça sentido e que gere transformação, porque nós sabemos que todo o ensinamento do Senhor gera transformação, mas tem coisas tão básicas, estão passando coisas que a gente não tem feito. E aí o Senhor para nesse dia e nos pergunta, por que famílias cristãs estão desmoronando? E aqui nós entendemos que não basta ser cristã, não basta ser uma mulher cristã, tem que ser uma mulher que pratica o cristianismo. É diferente, as irmãs conseguem entender? Que há uma diferença entre conhecer a Bíblia, há uma diferença entre andar com uma Bíblia na mão e falar eu sou cristã, eu sou crente, eu sou uma mulher de Deus. Há uma diferença entre praticar tudo aquilo que eu aprendo. Ou seja, eu não posso reter esse conhecimento, eu não posso só, a gente fala, né? Não posso ser só uma ovelhinha gorda. Eu tenho que praticar, eu tenho que dar frutos. E nós precisamos refletir, amadas, sobre isso. Porque tem mulher com muita pressa de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu converso com muitas mulheres e falo, bispa, eu quero viver tudo que Deus tem para a minha vida. Amém, você vai viver. Só que primeiro não reprogramou a direção. Porque às vezes está olhando para um lado que talvez seja o mais fácil, porque Deus prometeu. E a sua casa? E o básico? E lá dentro de casa, o que você está fazendo com isso? E tem também, amadas, mulheres indo para direções completamente opostas do que Deus está falando. Por isso que a vida não anda, por isso que a pessoa patina, por isso que a pessoa está sempre retrocedendo. E Deus está falando esta manhã, vamos precisar recalcular a rota. O Senhor vai nos dar a direção para começarmos a reconstruir as nossas vidas. Só que primeiro vai começar em você, primeiro vai começar em mim. E depois vai passar pela nossa casa e depois vai passar para todas as áreas das nossas vidas, amém? Amém, aplauda o Senhor, amém, glórias a Deus. Amadas, nós precisamos saber uma coisa nesta manhã. A direção é mais importante que a velocidade. Vou repetir. A direção é mais importante do que a velocidade. Porque como eu disse, tem mulheres correndo. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Estou correndo, estou fazendo minhas coisas. Mas e a direção? Coloca no telão para mim uma frase que diz assim, mais importante que a velocidade é a direção. Se você estiver indo rápido para a direção errada, você estará cada vez mais longe do lugar certo. Vou ler de novo. Mais importante que a velocidade é a direção. Se você estiver indo rápido para a direção errada, você estará cada vez mais longe do lugar certo. E eu quis colocar essa frase no telão, amadas, porque eu sei que muitas de vocês estão aflitas e ansiosas para reconstruírem coisas nas suas vidas. Eu sei que muitas de vocês, como eu já disse, não sabem nem por onde começar.
E o Senhor pede para nós que tenhamos calma nesse momento, porque Ele já prometeu que vai haver uma reconstrução, não é verdade? Mas o Senhor diz agora, calma. Temos que dar passos, amadas, na direção correta. E o primeiro passo já foi dado. Qual foi esse primeiro passo? Olha que maravilha, eu e você estamos aqui. Olha, esse primeiro passo já foi dado. Eu e você estamos aqui abertas para receber aquilo que o Senhor tem para manifestar. E qual que é o segundo passo? Você que já entendeu, já atendeu o chamado de estar aqui essa manhã. Qual que é o segundo passo agora? É sabermos qual é essa direção, por onde nós vamos começar. E essa pressa, né, como eu disse, essa pressa que você pode estar aí hoje, tem que ser controlada porque pode gerar algo muito ruim no seu coração também, que é a ansiedade e o desânimo. Então acontece um fenômeno quando nós nos dispomos a fazer algo, quando nós nos dispomos a reconstruir algo, que se nós não estivermos firmes, se nós não estivermos indo na direção certa, qualquer coisinha que acontece desanima. Quem já passou por isso? Quem já ficou ansiosa porque uma coisa que planejou, programou, não está dando certo? Não consigo ver com os meus olhos aquilo indo para frente, estou parada. Ah, mas eu vim hoje no congresso. Aí amanhã você chega na sua casa, você que é aqui fora de São Paulo, seu marido fala, vai fazer tuas coisas aí, não quero saber de você. Aí o que você vai fazer? Vai desanimar? Não, né? Nós vamos seguir em frente, nós vamos perseverar, porque nós entendemos já que a direção é mais importante do que a velocidade. E algo muito importante também, que eu queria compartilhar com você essa manhã, mulher, que já está aí no processo de reconstrução, sei que o Senhor está trabalhando no seu coração. Comece e não pare. Porque, mais uma vez, nós seres humanos, nós temos o costume de parar, de começar uma coisa e desistir no primeiro obstáculo. Nós temos esse costume de ver algo se levantando. Não, então eu acho que eu não estou indo certo. Só que a gente tem que lembrar também que quando nós estamos dispostas a reconstruir algo, o inimigo que não pode nos possuir, não pode nos encontrar, ele está ao derredor. E o que ele faz ao derredor? Ele lança setas mentirosas. Ele lança setas de desânimo. Ele lança setas dizendo, você foi lá para o congresso e não aconteceu nada com você. E a gente vai se posicionar como? A gente vai parar nesse meio do caminho? A gente vai parar esse processo de reconstrução nas nossas vidas? Jamais. Diga aí, jamais. Glória a Deus. E é nessa jornada que nós já estamos vivendo hoje, amadas, que Deus está começando uma reconstrução interna. Estou fazendo essa introdução aqui para realmente que você entenda que tudo que vai passar por esse dia hoje começa primeiro dentro de você. E é justamente por isso que o Senhor está nos dizendo que Ele vai nos reconstruir por inteira, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. O Senhor já começou uma boa obra na sua vida. Não importa se fazem 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, o Senhor já começou essa boa obra. Só que hoje Ele está te pegando aqui pela mão e te dizendo, vamos, amado, vamos comigo aqui, que a gente vai agora para a direção certa. E nesse processo, vamos pensar aqui, nós estamos passando então por um processo. Nesse processo, do Espírito Santo em nossas vidas, que nós já sabemos que Ele está manifestado aqui em nossas vidas sempre, é necessário que você se abra e deixe tudo do passado para o passado. É necessário que todo julgamento, todo trauma, toda acusação que levantaram contra você, ou você mesma levantou contra você, que caia hoje. Porque a gente não vai conseguir passar para o próximo estágio, para o próximo passo, sob julgamento, sobre acusação. Sobre traumas, amadas, o Senhor vai tratar sobre traumas hoje conosco. Muitas mulheres com as suas vidas emperradas, muitas mulheres paralisadas porque passaram por traumas e não conseguem superar esses traumas. Esses traumas estão prendendo ali a vida das mulheres. E nós precisamos fazer essas reflexões profundas. Só você e Deus sabem o que você passou na sua vida. Só o Senhor conhece o seu bastidor como conhece o meu bastidor. Então essa primeira análise que nós temos que fazer já logo nesse início é para nós realmente olharmos para dentro de nós e ver o que está me impedindo de prosseguir. O que eu preciso reconstruir na minha vida? É uma autoconfiança? Tem mulheres aqui que precisam reconstruir essa confiança nelas mesmas. Se eu não confio em mim mesma, se o Senhor já me dotou dessa confiança, se eu não confio, eu vou confiar em quem? Então, as irmãs estão entendendo que Deus quer trabalhar algo muito profundo antes de reconstruir a família, antes de reconstruir a nossa saúde, as nossas emoções. Amadas,
Muitas que estão aqui essa manhã não querem deixar coisas pequenas e irrelevantes para trás. Eu preciso falar isso com você. Eu preciso dizer da parte do Senhor que hoje você precisa largar essas picuinhas, essas coisinhas pequenininhas que não te levam para lugar nenhum. Tem mulheres aqui que não querem deixar o passado para trás e elas não estão dispostas a perdoar quem está do seu lado. Não estão dispostas, muitas vezes, a perdoar um marido, uma esposa, um filho, um irmão da igreja, uma pessoa que está próxima. E se nós não entendermos que esse é o processo inicial, que esse é o pontapé inicial para a gente passar por esse processo de reconstrução, não vai existir uma reconstrução. Eu não quero ser negativa com você, mas eu preciso ser realista. Porque se esse processo não começar dentro de você, você abrir mão do seu eu, do seu ego, você abrir mão daquelas pessoas que te feriram para você perdoá-las, outras você precisa pedir perdão, a gente não vai conseguir seguir em frente, amém? Deus está dizendo para nós essa manhã, eu vou restaurar tudo, receba na sua vida. O Senhor está dizendo, eu vou restaurar tudo que está em ruínas, tudo que está fora do lugar. Eu vou fazer voltar a meu plano original. Você sabia que o Senhor tem um plano original para a sua e para a minha vida? Mas essa obra vai ter que começar em você. Diga aí, essa obra vai começar em mim. Amadas, Deus está trabalhando nos nossos corações, não está? Glórias a Deus. Talvez, olha só, talvez você seja hoje uma mãe, uma avó, uma sogra, talvez você seja uma jovem. E quando eu estava orando por esse dia, por esse esboço, o Senhor me lembrava de muitas funções que nós mulheres temos. E eu pensava assim, Senhor, mas será que alguém, por exemplo, que é solteira, não é casado, isso vai servir? O Senhor falava, vai servir. Será que alguém que aqui já é avó, que já passou talvez por um processo de casamento, não está mais casada, é viúva, ou talvez isso agora não seja realidade, porque já passou o tempo. Será que isso vai fazer sentido? Vai fazer sentido. Sabe o que o Senhor falou muito forte ao meu coração? Ele me lembrou, e é um testemunho. Eu sou fruto da plantação de uma avó muito sábia. Então, se hoje você, mulher aqui, é uma avó, é uma senhora, tem mais idade, seja esse instrumento de Deus na vida dos seus netos para passar esse conhecimento. Porque todo conhecimento, nós temos que reter todo conhecimento. Eu sou nora de uma sogra que investiu muito tempo. Eu sou nora de uma sogra que investiu ali a sua vida para transformar a minha vida, para me apresentar Jesus, para me mostrar o caminho. Então, se você é sogra e talvez não seja casada, você não vai aplicar isso com o seu marido, aplique isso com a sua nora, na sua família. Seja essa árvore boa, leve esse conhecimento adiante. Não diga que, eu sou jovem, eu não sou casada ainda. Eu sou uma jovem fruto deste altar. Eu pude aprender tudo que eu trago para a minha vida, que eu vivo na minha vida hoje, sentadinha aí com 15 anos. É muito lindo as diversas formas que o Senhor trabalha em nossas vidas, não importa a idade. Aqui nós não estamos falando de mulheres novas, mulheres velhas, mães, solteiras, viúvas. Aqui nós estamos falando da nossa vida, da nossa base, do nosso alicerce que é Jesus. O Senhor quer reconstruir todas as áreas das nossas vidas e Ele vai usar o tempo que nós estamos. Ele vai usar este dia para manifestar algo grande na nossa vida. Então se abra. Vocês jovens, maravilhosas, abençoadas, vou olhar para cá que elas estão concentradas, mas se tiver outras jovens aqui, vocês têm a oportunidade de começar certo. Olha que lindo, o Senhor me deu essa oportunidade, sou tão grata a Ele por isso. Comecei minha família com um fundamento sólido em Jesus. Isso é uma oportunidade para poucas, nós temos que glorificar ao Senhor, nós temos que agradecer ao Senhor, porque Ele é bom, Ele cuida de nós, Ele cuida das nossas vidas, dos nossos sentimentos, das nossas famílias. Então esta oportunidade, amadas, é para todas nós entendemos, amém? Glória a Deus. Vamos lá, 1 Timóteo 5,8 diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Esse versículo é muito sério. Esse versículo fala algo muito profundo aos nossos corações. Porque muitas vezes nós queremos cuidar de tudo. Nós queremos ir para a igreja, cuidar das irmãzinhas da igreja, nós queremos fazer as movimentações, os eventos, queremos cuidar da vida da nossa amiga, queremos dar dicas. Você já ouviu aquela mulher que dá dicas? Quero dar dicas. Só que está escrito assim, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa,
tem negado a própria fé. Então, amadas, é uma responsabilidade muito grande. Por isso que nós estamos iniciando esse congresso com família. Porque se eu não cuido da minha família, se eu não cuido do meu marido, dos meus filhos, daquelas pessoas que o Senhor me deu para pastorear, para cuidar, eu não posso cuidar de nada. Vocês estão entendendo? Construir uma casa, um lar, minhas amadas, dá muito trabalho. Só quem é casado aqui sabe o muito trabalho. Muito trabalho, viu, marido? Muito trabalho, muito trabalho. Dá muito trabalho. Só que quando a gente vai falar sobre uma reconstrução, uma reforma, é trabalho em dobro. Porque nós vamos ter que começar de novo uma coisa que a gente já começou, certo? Mas não tem problema. O importante é querer recomeçar, é querer reconstruir. E quando nós estamos no meio de uma reconstrução, a gente sabe que é uma bagunça nas nossas vidas. Só quem já passou por obra morando dentro de casa sabe o que é passar por uma reforma, uma reconstrução. Você não tem lugar para ficar, você dorme em cima de pó, você acorda em cima de pó, você espirra. Eu estava conversando esses dias com a Ju, que cantou no louvor, e ela falou: Bispinha, eu não aguento mais a reforma na minha casa, eu não tenho onde ficar. Então, quando a gente está nesse processo, e as irmãs entendem que é um processo, porque ele tem começo, meio e fim, quando a gente está no meio desse processo, a gente tende a desanimar e falar: ai, vai dar muito trabalho. E vai dar muito trabalho mesmo. E durante esse tempo, né, de restauração, a gente percebe que parece que essa bagunça não vai acabar. Mulheres, quando Deus está reconstruindo algo dentro da nossa casa, nós temos que entender que cada um da nossa casa tem um papel. Nós não temos papéis iguais dentro de casa. O Senhor nos fez, a partir de um casamento, homem, mulher, Ele nos fez seres complementares. E justamente por sermos seres complementares, cada um tem que ter um papel dentro de casa, tem que fazer o seu papel dentro de casa. E aí, quando a gente fala de marido, né, e eu sei que é um ponto muito sensível que eu vou ter que tocar, quando a gente fala de maridos, né, eu quero reconstruir a minha casa, começar pela vida do meu marido, eu sei que vai ter muita mulher aqui que vai dizer: Bispa, mas eu estou lutando sozinha. Bispa, eu estou aqui sozinha. Não tenho apoio do meu marido. Eu vim aqui escapada, meu marido nem sabe que eu estou aqui. Eu vim aqui tentar restaurar algo que estou longe de conseguir, porque eu não tenho nem apoio do meu marido. E eu estou aqui da parte de Deus para falar, minha amada, que se o Senhor trouxe você, mais uma vez, Ele quer começar isso primeiro em você e depois através de você. Ele vai começar primeiro na sua vida e depois Ele vai alcançar o seu marido. Porque eu entendi, amadas, definitivamente uma coisa. Quando nós mudamos, todo o resto muda. Quando a gente resiste em mudar, quando a gente dá aquele passo de que ele está errado, de apontar, ela está errada. Quando a gente tem essa resistência, nada muda. Mas quando a gente dá aquele primeiro passo de humildade, quebra todo orgulho, toda vergonha, a gente se humilha realmente diante ao Senhor, que quer reconstruir a nossa família, quer reconstruir algo. Quando a gente muda, todo o ambiente muda. Eu já passei por isso. Alguém já viveu por isso? Já passou por isso aqui? Amém. Amadas, seguindo um pouco mais à frente, quando a gente vai falar aqui sobre reconstrução, nós temos que fazer um levantamento das ruínas das nossas vidas. Não para nos entristecer, mas para identificarmos, porque como que nós vamos reconstruir uma coisa que a gente nem sabe aonde quebrou? Como que a gente vai começar, vai se deixar levar por um processo do Senhor se nem nós entendemos por onde começar? Então aqui o primeiro ponto que eu quero que você estiver anotando, ou você grave no seu coração, é assim: faça um levantamento das ruínas da sua vida. Mas, bispa, eu já estou sofrendo tanto, bispa. Eu vim para cá arrastada. Eu estou sofrendo muito. Como que você ainda vai me pedir para ficar pensando o que está em ruína? Amadas, para tratarmos qualquer coisa na nossa vida, nós temos que identificar o problema. Nós temos que identificar a doença. Mais tarde o Dr. Pedro vem aqui falar sobre saúde física. Quando nós estamos sentindo algo no nosso corpo, seja uma doença, algum sintoma, o que a gente faz? Obviamente que a gente vai orar, vai entregar para o Senhor, mas naturalmente a gente não vai correr para o médico, a gente não vai sentar na frente de um médico e dizer: eu estou sentindo isso, e ele vai dar um diagnóstico, ele vai falar, você tem que fazer isso. Então eu preciso identificar, porque se a gente não identificar a causa, como a gente vai tratar? Como a gente vai reconstruir? E no caso da sua família,
das nossas famílias, nós precisamos observar os sintomas, porque famílias doentes, famílias talvez ali desconstruídas, desajustadas, apresentam também sintomas. Eu tenho certeza que você já consegue identificar aí quais sintomas a sua família já tem dado. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Se dentro da sua casa há um esfriamento entre as pessoas do seu lar, há uma falta de diálogo, há um relacionamento conjugal infrutífero, porque a palavra de Deus diz que nós temos que dar frutos. Se você está vivendo no seu casamento, dentro da sua família, um relacionamento sem frutos, alguma coisa está acontecendo. É um filho rebelde, é a falta de relação ali sexual com seu marido. São sintomas, amadas, nós temos que pensar nisso. Porque depois que nós identificarmos esses sintomas, nós vamos precisar descobrir quais foram as causas. Onde isso começou? Quais foram os motivos que desencadearam esses sintomas? Quais foram os gatilhos? Hoje em dia se usa muito essa palavra, mas ela faz todo sentido. Para alguma coisa acontecer, algum gatilho precisava ter sido acionado. Foi acionado. O que foi esse gatilho? Porque quando a gente descobre os gatilhos, o que a gente faz? A gente passa longe deles. A gente dá a volta por eles. Para que não aconteça outras vezes. Porque nas nossas vidas, nós vamos passar por muitos processos de reconstrução. Não é só hoje. Hoje, nós estamos iniciando um processo de reconstrução, de renovo nas nossas vidas, nas nossas casas, no nosso ministério. Mas é um processo constante. Nós temos que estar em manutenção também com as nossas famílias. E, mais uma vez eu digo, é preciso identificar o que quebrou, como quebrou e por que quebrou. Se nós estamos falando aqui de um edifício, de uma construção, as irmãs pegaram? O que quebrou? O que está quebrado dentro da sua casa? Como que quebrou? Como que chegou nesse ponto? E por que quebrou? Qual foi o gatilho? Porque quando nós vamos fazer esse levantamento, amadas, nós vamos precisar ser honestas conosco. Eu não vou falar para você o que quebrou na sua casa. Talvez eu nem te conheça, não conheça a sua história. Só você conhece a sua história. E esse levantamento que nós vamos fazer, ele tem que ser honesto, porque também nós vamos precisar reconhecer onde nós erramos, onde erraram conosco, onde nós fomos feridos e onde nós ferimos alguém. Então, as irmãs entendem, é uma via de mão dupla. Isso vai ter que ser algo de mão dupla. E eu escrevi aqui, né? É um verdadeiro exame de ressonância da nossa vida. Olha que interessante. É isso que o Senhor vai... Essa jornada que nós vamos passar hoje durante todo um dia é uma ressonância da nossa vida. E amadas, quando nós identificarmos algo que está em ruínas, o que vai acontecer? O Senhor vai dar direção e a gente vai tratar. A gente vai para a obra, a gente vai trabalhar em cima disso. Porque eu creio que você está aqui essa manhã passando por um processo também espiritual com Deus. E nas minhas orações, quando eu conversava com meu marido, né, por onde que eu vou? Eu preciso fazer uma introdução sobre reconstrução, mas eu quero falar sobre família também, porque eu sei, nós temos dados, estatísticas, que família é onde, desculpa a expressão, o bicho pega, é onde a raiz de todos os problemas. Às vezes a pessoa está com um problema emocional, está com um problema na saúde, mas qual que é a causa? É a família, é uma família ali muitas vezes desajustadas. E quando eu falava com Deus, não dá para tratar todos os assuntos, não dá para trazer tudo, o Senhor falava, fala com as esposas. Hoje eu quero tratar algo específico com as esposas. E eu tenho visto, amadas, muitas mulheres no meio do povo de Deus também, tolas, que não estão edificando as suas casas, que não estão fazendo o básico. Porque como a gente falou, o problema ele aparece lá em cima, mas qual que é a causa desse problema? E eu quero ler com as irmãs o que está escrito em Provérbios 14:1, que diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Quem já leu esse versículo pelo menos umas 500 vezes? Enquanto eu estudava em casa, meu marido falava, de novo esse versículo. De novo, amadas, a palavra de Deus ela não muda. Se o Senhor está falando, a mulher sábia edifica a casa, é porque Ele quer trabalhar de alguma forma com essas mulheres que estão sendo tolas, que não estão edificando seus lares. Porque o que faz a mulher tola? Com as próprias mãos a derriba. Olha o poder e a responsabilidade que nós mulheres temos dentro de uma casa.
Eu tenho tremor e temor a Deus quando eu leio uma coisa dessa. Porque eu entendo que dentro do meu papel como mulher, dentro do meu papel como esposa, eu tenho a capacidade de ou levantar minha casa, ou colocar minha casa para cima, o meu marido, meus filhos, ou eu tenho a capacidade também de derrubar. Isso é muito sério. E olha só, seguindo então, veja o que Salomão diz em Provérbios 31, 10 a 12. Outro que a gente vai ler de novo, porque o Senhor está querendo trabalhar isso de alguma forma na sua vida, amado. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e mal, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da vida. Amadas, eu tenho celebrado muitos casamentos, eu e meu marido estamos tendo essa honra de celebrar casamentos. E esse versículo é um dos versículos mais comuns que a gente usa, porque realmente é a instrução básica, inicial. O coração do marido confia nela. Que relacionamento pode existir se o próprio marido não confia na mulher? Com certeza você conhece, ou você está vivendo isso, não precisa levantar sua mão. Aqui nós não vamos nos expor, nós vamos nos tratar, nós vamos nos reconstruir. Com certeza você conhece uma mulher que o coração do marido não confia nela. Não é uma mulher confiável, não é uma mulher que edifica o lar. E aqui está dizendo, ela lhe faz bem e não mal. Quantos homens estão vivendo aí por frangalhos, andando de cabeça baixa, sem produzir, sem frutos, porque a mulher não está lhe fazendo bem? Isso é muito grave. Isso é muito profundo. Se Deus quer tratar isso conosco hoje, se abra para ser tratada com isso. E aqui eu fiz uma pergunta. Você quer saber se você tem sido essa mulher virtuosa? A gente fala muito, mulher virtuosa, mulher virtuosa. Você quer saber se você tem sido essa mulher virtuosa? Olhe para a vida do seu marido. Bispa, mas você não está falando que tem que começar em nós? Pois é, olhe para a vida do seu marido. Veja o que você está plantando na vida do seu marido. A palavra de Deus diz que a mulher, ela é coroa na vida do seu marido. Ela é um adorno, ela é algo que brilha, que reluz, que o marido tem orgulho de mostrar, de exibir. Veja, amada, faça uma reflexão, você e Deus agora. Veja se seu marido tem andado com a cabeça erguida. Veja se seu marido tem desfilado. Entendam, tá? Não estou falando aqui de soberba nem nada. Mas perceba se seu marido tem desfilado com cabeça erguida. Se ele tem produzido, se ele tem dado frutos, se ele está ali decolando, ou o contrário. Se ele está ali com aquela coroa, que sou eu, que é você, que é casada, que é esposa, está pesando tanto naquela cabeça, que ele não consegue mais nem levantar, ele já está andando meio corcundinho assim, ó, está andando meio assim. É muito sério, minhas amadas. Tudo, as nossas vidas, o Senhor diz que o casamento é bom, o Senhor diz que nós não podemos ficar sozinhas. Ele deu uma esposa para o marido para a esposa. Tudo começa nessa base, é onde tudo começa. Veja se seu marido está andando cabisbaixo, só está reclamando. Tem maridos hoje, aqui, que nós conhecemos, que não conseguem fazer nem planos para o futuro. Não são motivados a isso. Não estão abertos para isso. Por quê? Porque a mulher tem sido tola. A mulher não tem edificado a casa. Provérbios 12, 4 diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Não sei se vocês já pararam para ler esse versículo inteiro sobre podridão dos ossos. O que é uma pessoa com ossos podres? É uma pessoa definhando, é uma pessoa morrendo. Aquela mulher que não tem sido virtuosa, não tem cumprido o seu papel como mulher, como esposa, além dela não estar vivendo a vontade de Deus, ela está prejudicando o marido que está vivendo em frangalhos, o marido que está vivendo ali com os ossos caídos. E a palavra de Provérbios 12 diz assim: alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Amadas, quando eu li esse versículo que o Senhor me deu para trazer para esse dia, e eu falei: Senhor, eu estou falando com mulheres, o que o Senhor quer falar com isso? E Ele disse assim, que a mulher tagarela, aquela que fala demais, aquela que não edifica, que não é uma com o marido, aquela que não edifica a sua casa, ela fere como ponta de espada.
E é muito triste a gente ver maridos hoje em dia andando feridos ou mortos do lado das esposas. Entenda, não é uma morte física, mas é uma morte ali sentimental, uma morte ali de sonhos. E eu vou falar algo muito sério para você, minha irmã amada. O seu marido depende das suas palavras para viver. Eu não sei se você já pensou nisso até hoje. Eu não sei se talvez você seja uma mulher aqui que teve um casamento destruído, não está mais com seu marido, ou se já está em outro casamento, ou se agora está tendo essa oportunidade de começar certo. Ouça o que eu estou te falando. O seu marido depende das suas palavras para viver. Ah, mas ele não depende de Jesus? Com certeza, mas Jesus colocou você na vida dele e ele depende das suas palavras para decolar ou para morrer. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Amadas, o Senhor me inspirou para falar com esposas. Há algo que Ele quer fazer a partir de hoje na sua vida, que é esposa. Eu não sei qual que é a sua história. Eu não sei se você é casada, solteira, pela primeira vez, pela segunda vez. Não sei. Mas se o Senhor disse, fale com as esposas, é porque Ele tem algo para trabalhar na sua vida nesta manhã. É porque Ele quer fazer algo dentro da sua casa que tem que começar com você. Seguindo agora. Nós vamos também falar rapidamente, eu tenho aqui 5 minutos para falar sobre a reconstrução dos valores familiares. Então aqui nós falamos da esposa. O Senhor falou, fale com as esposas, elas precisam ouvir o básico, elas precisam ouvir sobre isso de novo. E o Senhor tem hoje reconstrução para os valores das famílias, porque isso também se perdeu. Isso foi se perdendo ao longo do tempo. Por quê? Porque a sociedade, porque os dias que nós vivemos andam cada dia mais permissivos. A nossa sociedade hoje é uma sociedade permissiva e onde existe isso, não existem famílias, existem um ajuntamento de gente. Quem conhece aqui família rodoviária? Eu já passei por uma família rodoviária quando eu morava com os meus pais. E é uma coisa muito engraçada, porque assim, são pessoas totalmente desconectadas. São pessoas que vivem ali um ajuntamento numa mesma casa, mas cada um vive num quarto. Eu brincava, né? Cada quarto é uma casa, porque era uma casa grande e cada quarto vive uma história. Amadas, isso não é família. Isso não são valores de família. Não é o que o Senhor tem como plano original para as nossas famílias. Ele quer reconstruir hoje nas nossas vidas. Ele não quer mais famílias rodoviárias, amém? Olha só, quando a gente fala de valores, o primeiro deles, que eu vou passar rapidamente aqui, mas é o mais importante porque eu trouxe um dado. Peguei ontem no Google, se você quiser procurar, a primeira matéria que está escrita assim, ó, foi postado dia 12 de abril de 2022. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, eu trouxe isso para a Bispa Silma, que gosta de dados, viu, Bispa Silma? O número de divórcios no país cresceu 75% em 5 anos, e no meio do ano passado, o total de divórcios saltou para 7,4 mil apenas em julho. Um aumento de 260% em cima da média dos meses anteriores, sendo a causa principal... Alguém adivinha qual que é a causa principal? Não? Não? Bispo Fê falou, ó, crise financeira. Olha que grave. O Senhor nos para hoje aqui para dizer que a maioria, mais de 75% dos divórcios que estão se aumentando, a gente percebe isso, eles são por conta de crise financeira. Então começa dentro de casa, nas finanças. Alguém não sabia disso, desse dado? Acho que todo mundo sabia, né? Em Provérbios 3:9 diz assim, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Isso é um valor básico ou não é? O Senhor não está parando tudo aqui para falar que é o básico de uma família? Se eu não honrar ao Senhor com todos os meus bens, com todas as minhas primícias, o que vai acontecer dentro da minha casa? O que vai acontecer dentro do meu casamento? Vai entrar para essa estatística aqui. Amadas, eu sou uma filha de pais que se separaram por conta de uma crise financeira. Eu sou filha de pais que não souberam administrar ali as finanças, deixaram isso entrar para dentro do casamento, não colocaram o Senhor em primeiro lugar e se divorciaram. Então assim, quando a gente fala sobre
honrar o Senhor é o básico. Se a gente não retomar esses valores dentro das nossas famílias, a gente não vai conseguir reconstruir uma família. Segundo valor, rapidamente, que nós temos que reconstruir os interesses pessoais. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A gente veio de uma série, quem tem acompanhado o MEG online, nós temos falado sobre propósito, sobre o porquê nós fazemos o que nós fazemos. E quando a gente lembra dos nossos interesses pessoais dentro das nossas famílias, esse valor tem que ser reconstruído, porque a gente está se perdendo dentro da nossa própria casa. Os interesses pessoais ali dentro da nossa própria casa, eles estão sendo destruídos, porque o Senhor não está em primeiro lugar. Então, se eu não decidir fazer tudo o que eu tenho que fazer, colocando o Senhor em primeiro lugar, a gente já leu, nada vai existir. Se o Senhor não guardar a minha casa, em vão vigia a sentinela, não vai adiantar nada do que eu fizer. E um outro valor que eu tenho visto que é um sintoma, é um gatilho que tem entrado dentro das famílias, são as conversas dentro das famílias. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que o Senhor está dizendo aqui nessa passagem? As más conversações, aquilo que você conversa dentro da sua casa, que não edifica, o Senhor não está em primeiro lugar. As más conversações têm destruído as famílias. Um outro valor, na escolha das amizades. Em Provérbios 12, 26 diz assim, o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Tem muitas famílias, amadas, muitas famílias colocando gente dentro das casas que estão ali pervertendo, estão ali fazendo com que as famílias errem por conta de amizades. Então, se o Senhor está querendo reconstruir algo hoje, primeiro em nós, depois através de nós, depois nas nossas famílias, Ele está aqui dizendo aqui que você vai ter que destruir algumas amizades. Ele está dizendo hoje aqui que você vai ter que deixar para trás algumas amizades que estão fazendo você errar, que estão fazendo a sua família errar. Então tem algumas reflexões aqui para você fazer. Quem são as pessoas que você tem convidado para ir na sua casa? O que essas pessoas que estão dentro da sua casa têm falado para você, para os seus filhos, para a sua família, para o seu marido? O que essas pessoas estão falando? Com qual pessoas você permite que os seus filhos se relacionem? Pais, mães que estão aqui, nós temos uma responsabilidade de permitir ou não os nossos filhos conviverem com tipos de pessoas. Ainda mais hoje em dia, amadas. Eu não vou conseguir nem entrar nesse tema aqui. Ainda mais hoje em dia, com a internet, telefone, com o YouTube dentro de casa, com a Netflix dentro de casa. Com quem você tem permitido que os seus filhos convivam? As más conversações corrompem os bons costumes. Hoje talvez você esteja colhendo, você plantou bem, você fala, mas bispa, eu plantei meus filhos na igreja, eu falei de Cristo, eu falei dos valores, eles cresceram e sumiram. O que aconteceu? As más conversações corromperam os bons costumes. Mais um ponto para a gente ir para o final aqui. Na agenda do seu dia a dia, queria que você refletisse hoje, mulheres. Hoje você priorizou o reino. Hoje estou dizendo, nós estamos vivendo hoje, mas assim, o que você tem priorizado no seu dia a dia? Você tem falado dentro de casa, se lembrado que domingo é o dia do Senhor? As irmãs sabiam que esse é um valor, é o básico que está se perdendo? Vocês sabiam que as mulheres cristãs, donas de casa, mães de família, esposas, estão esquecendo que no domingo tem que estar aqui na casa do Senhor? Que é onde o Senhor se manifesta, que é onde você recebe alimento sólido, que é onde as águas vão passando do altar, preenchendo a sua vida. Amém. Glórias a Deus. Então há uma reflexão aqui. O que tem ocupado o seu dia, a sua mente, a sua família, o seu pensamento, o seu dia a dia? O que tem ocupado? Porque qualquer coisa errada que domine a sua vida vai acabar em ruína. Qualquer coisa que domine a sua vida, que te controla, seja
um hobby, um lazer, um carro, uma viagem, algo material, se isso está te dominando, controlando a sua vida, hoje você tem que decidir demolir isso. Nós estamos falando sobre reconstrução, mas o Senhor também está falando sobre demolição. O Senhor está falando sobre demolir algo, tirar pessoas, tirar coisas que estão te dominando. Vamos para o finalzinho, preciso encerrar. Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E o que, amadas? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é o contrário. Não é buscai primeiro a sua viagem, o seu carro, os seus interesses pessoais, a sua agenda, os seus amigos, e tudo vai ser acrescentado. Não. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas. O que a gente acabou de falar aqui? Todas as outras coisas. Ai, aquilo que eu gosto de fazer. Ai, a minha família. Ai, o meu carro, o meu emprego, minha profissão, minha viagem. E todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Amém. Glórias a Deus. Aplauda o Senhor. Para irmos para o final, amadas, eu não posso terminar essa parte sem te dizer que para a gente ir para a próxima palestra, para o próximo nível e terminar esse dia bem, nós vamos ter que perdoar pessoas, nós vamos ter que perdoar coisas, situações, nós vamos ter que perdoar nossa família. Você que construiu uma família, você vai ter que perdoar a sua família, porque hoje você vive muitas consequências de uma família desajustada. Você vai ter que perdoar ali o seu paizinho, a sua mãezinha, que às vezes fizeram aquilo sem conhecimento, sem dolo, sem intenção, mas te machucaram. E hoje você não consegue avançar, hoje você não consegue constituir a sua própria família, hoje você vive traumas dentro da sua casa porque você aprendeu lá atrás com seu paizinho, com a sua mãezinha. Então o Senhor quer reconstruir hoje na sua vida. O Senhor quer que você se coloque numa posição de perdoador. Fale com a sua boca: hoje eu vou perdoar todos aqueles que me fizeram mal. Hoje eu não vou deixar de seguir por conta do que ficou para trás. Amém. Glórias a Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Deus é maravilhoso. Ele está curando hoje. O Senhor está reconstruindo. Amadas, é em casa que tudo começa. Eu comecei falando da base, do alicerce. Agora eu termino dizendo: é em casa que tudo começa. E eu quero deixar agora 3 perguntas reflexivas para você fazer, você e Deus. Porque você vai ter que sair diferente dessa manhã. Você vai ter que fazer coisas que talvez você não tenha feito até hoje. Você vai ter que tomar atitudes que talvez você não tenha tomado até hoje. E a primeira pergunta é: quantas pessoas em sua família você precisa hoje pedir perdão? Fale aí, você e Deus. Reflita aí. Quanta destruição familiar você já viveu e até quando você vai permitir continuar nessa destruição? Segunda pergunta. Terceira pergunta: o que você tem feito com as pessoas que Deus te deu para cuidar dentro do seu lar? Então aqui, você mãe, o que você tem feito com seu filho? Você esposa, o que você tem feito com seu marido? Você filho, filha, o que você tem feito com seus pais? Faça essa reflexão. Porque para que haja reconstrução, amadas, nós precisamos primeiro pedir ajuda para quem? Para Jesus. Nós precisamos entender e não desistir. Nós precisamos identificar e não desistir. Como eu já disse aqui, nós precisamos fazer um levantamento dessas ruínas. E a palavra de Deus diz assim: levante-se e fortaleça. Levante-se e fortaleça suas mãos para reconstruir. E amadas, eu termino essa palestra, essa mensagem dizendo: mãos à obra. Quem está comigo? Mãos à obra. Mãos à obra. Diga quem está ao seu lado: em Jesus é possível reconstruirmos as nossas famílias. Glória a Deus. Amém, amadas. Dê um aplauso ao Senhor. Deus é maravilhoso. Ele é bom em todo o tempo.